Cinto de segurança. Parece um assunto batido, né? Todo mundo que dirige sabe que precisa usar. Mas olha, o que parece tão simples assim, na verdade esconde um monte de detalhes, exceções e procedimentos que a maioria das pessoas nem imagina. E são justamente esses detalhes que podem fazer a diferença entre seguir viagem tranquilo ou levar uma multa inesperada. Então vamos juntos mergulhar nisso e desvendar de vez a famosa infração do artigo 167. Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é a infração pelo não uso do cinto de segurança. E para não deixar nenhuma dúvida no ar, a gente vai direto ao ponto, analisando o que diz a ficha oficial de fiscalização. Nesta nossa análise, a gente vai passar pela base da lei, entender direitinho quando é que a multa acontece e já adianto que não é só por não usar, viu? Vamos ver também as exceções, aqueles casos em que o agente não deve atuar, alguns procedimentos especiais bem interessantes e, claro, no final, aquele resuminho prático para guardar na memória. Então, para começar, vamos colocar a base de tudo na mesa. O que é oficialmente essa infração e o que ela significa de verdade? Bom, tá aí a descrição oficial da infração, pelo código 51851. É bem clara. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança. Parece simples, né? Mas as consequências mostram o peso que essa atitude tem. E aqui está o motivo pelo qual isso é tão importante. A infração, gente, é de natureza grave. O que isso significa na prática? Multa, 5 pontos na carteira e, como se não bastasse, a retenção do veículo até que todo mundo coloque o cinto. Definitivamente não é algo para se levar na brincadeira. Agora vamos para a parte que talvez seja mais importante. Muita gente acha que é só afivelar o cinto e pronto, tá tudo certo. Mas a fiscalização, ela vai muito além disso. E fica essa pergunta no ar. Será que basta ouvir aquele clique da fivela para fugir da multa? A resposta, como a gente vai ver agora, é um sonoro não. O que esse slide mostra é fundamental. São os erros mais comuns que a gente vê por aí. Passar a faixa diagonal por baixo do braço ou então lá para trás do corpo é infração. Sentar em cima daquela faixa que fica na barriga também é. E claro, aquela ideia de usar um cinto só para 2 pessoas, nem pensar. Resumindo, qualquer uso diferente do que o fabricante do carro pensou pode sim gerar multa. E aqui a gente vê como a coisa funciona na vida real. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito orienta o agente a ser bem específico. Lá no campo de observações, ele deve descrever o erro, como nesse exemplo aí. O condutor usava a faixa diagonal sobre o braço. Com um detalhe desses, fica bem mais difícil contestar a autuação depois. Ok, já vimos quando multar, mas tão importante quanto saber disso é saber quando a regra não se aplica. Pois é, existem situações bem específicas em que, mesmo sem o cinto, não vai ter multa pelo artigo 167. Este slide mostra bem os dois lados da moeda. Se motorista de um carro ou de um trator na rua pode ser multado, o mesmo não vale para o motorista de um ônibus urbano, naqueles percursos que permitem passageiro em pé. A isenção também vale para veículos de coleção que saíram de fábrica sem cinto, veículos de uso bélico em serviço e até quadriciclos que não têm cabine. São exceções importantes, todas previstas na norma. Vamos agora para alguns detalhes mais técnicos, uns procedimentos que mostram como a aplicação da lei pode ser mais complexa do que parece. São aqueles detalhes que realmente fazem toda a diferença na hora da abordagem. Olha só que interessante, uma coisa é não usar o cinto, outra coisa bem diferente é ter um cinto com defeito. Se o agente para um veículo e vê que o cinto está lá, mas está quebrado, a infração não é a do artigo 167 por deixar de usar. A infração é outra. É a do artigo 230, conduzir com equipamento obrigatório ineficiente. A lei chama isso de infrações concorrentes, e a regra é clara. O agente aplica só a mais específica. Agora, preste muita atenção neste número. 1. Ele representa uma das informações mais surpreendentes sobre essa fiscalização toda. O que será que o número 1 significa neste contexto, hein? E aqui está a resposta, direto do Manual de Fiscalização. Pensa comigo. Um carro com 5 pessoas dentro e nenhuma delas está usando o cinto. O agente só pode aplicar uma autuação com base no artigo 167. Uma só. Isso acontece porque a infração está ligada ao ato de conduzir o veículo nessas condições e não à quantidade de pessoas sem cinto. É um detalhe que, vou te falar, surpreende muita gente. Bom, estamos chegando na reta final. Vamos então juntar as informações mais importantes que a gente viu aqui. São as regras de ouro que todo condutor deveria ter na ponta da língua. Então, vamos recapitular os pontos-chave. Primeiro, a infração é grave e são 5 pontos na CNH. Segundo, usar o cinto do jeito errado é a mesma coisa que não usar para fiscalização. Terceiro, a regra de ouro.
Só uma multa do artigo 167 por veículo. Não importa quantas pessoas estejam sem cinto. E por último, cinto quebrado não é falta de uso, é outra infração, a de equipamento defeituoso. Com tudo isso que a gente conversou, fica uma reflexão, né? Entender esses detalhes todos muda a forma de pensar sobre o cinto? Será que a gente passa a enxergar ele menos como uma obrigação para evitar multa e mais como o que ele realmente é, um equipamento que salva vidas? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se este conteúdo foi útil, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Para contato, o e-mail é federaisdoensino.papodetrânsito@gmail.com.